Olá a todos vocês, vamos dar início a mais uma aula do componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos dar uma olhada no número desta aula. Esta é a aula de número 46 e nós estaremos relembrando aí alguns aspectos, algumas temáticas importantes da nossa unidade de estudo. Então, vamos de revisão e avaliação. Bem, turmas, vamos dar início à nossa aula relembrando alguns pontos importantes aqui da nossa unidade de estudo, onde a gente inicia aí falando do conceito de bacia hidrográfica. Durante a nossa aula nós falamos sobre as bacias hidrográficas, os seus elementos que a formam, as partes de um rio. Mas o que é uma bacia hidrográfica ou bacia de drenagem? Vamos observar. Uma bacia hidrográfica ou bacia de drenagem, ela corresponde a uma área drenada que é banhada, né? Drenada ou banhada por um rio principal, seus afluentes e seus subafluentes. A gente vai dar como exemplo aí a bacia amazônica, onde nós temos o rio principal, que é o rio Amazonas, que também é abastecido aí pelas águas de outros rios, que são rios menores, que são os rios afluentes, como o Rio Negro, o Rio Madeira, o Rio Xingus, entre outros, e também inúmeros subafluentes que constituem essa bacia hidrográfica. Então, uma bacia hidrográfica, ela é delimitada por divisores de água, né? Os divisores de água, eles também são chamados de interflúvios, que correspondem àquelas partes mais altas do relevo, que estão ali delimitando, separando também bacias hidrográficas. Nesta ilustração, nós vamos observar os principais elementos formadores de uma bacia hidrográfica. E aí a gente vai verificar que essas partes mais elevadas do terreno, que corresponde a essa área montanhosa, está relacionada aí aos divisores, um divisor de água dessa bacia hidrográfica. Então, o divisor de água pode ser uma montanha, um planalto, uma serra, é uma parte mais elevada aí que vai delimitar a bacia hidrográfica, certo? E aí nós temos também um dos elementos formadores de uma bacia hidrográfica são as nascentes dos rios. A nascente é o local onde afloram as águas até a superfície, as águas subterrâneas, ou melhor, é onde nascem, né? Onde se origina as águas dos rios, podendo ser do rio principal, dos rios afluentes. E aqui nós temos a nascente de um rio principal, dessa bacia hidrográfica. A gente vai dar destaque aqui, por exemplo, a essa bacia hidrográfica, observando aqui a nascente desse rio principal. Então, a gente vai colocar aqui, contornando o rio principal, né? Que ele vai até aqui a sua foz. Então, nós temos aqui esse rio principal, ele é abastecido pelos rios afluentes, que são os rios menores, né, que vão alimentar o rio principal, que vão desaguar no rio principal. Então, um rio principal, ele pode ter afluentes tanto na sua margem direita quanto na sua margem esquerda. Então, do sentido da sua nascente até a sua foz, os rios que estão do lado direito são os afluentes da margem direita. Os rios que estão do lado esquerdo são os afluentes da margem esquerda. E aqui nós temos como destaque, nós temos um rio afluente aqui desse rio principal, né, que está na sua margem direita. E nós temos também, como elemento principal, nós temos, só dando destaque também, nós temos aqui a margem do rio. A margem do rio são as faixas de terra que estão aí
próximas aos rios, né? Então, nós vamos ter afluentes que se encontram tanto da margem direita quanto na margem esquerda de um rio principal. O local onde nós vamos ter, por exemplo, onde nós vamos ter o encontro de dois rios, né, ou mais rios, nós vamos ter o que é chamado de confluência, né, onde há o encontro das águas de rios. Esse aqui que nós destacamos na linha azul é o rio principal dessa bacia hidrográfica, que ele nasce aí numa parte mais elevada do terreno e ele segue seu curso d'água até o local de sua foz, né? Que é onde ele vai desaguar, ou melhor, que é a foz do rio. Então, a foz do rio, ela é o local onde o rio deságua, que também pode ser chamada de desembocadura. A nascente do rio, ela também é chamada de cabeceira, tá? Ou até mesmo de fonte. Então, esses são os principais elementos formadores de uma bacia hidrográfica e nós temos também os elementos que fazem parte aí que fazem parte dos rios. Dando continuidade, a gente vai verificar o curso do rio. O que é o curso do rio? É o caminho que o rio percorre da sua nascente até a sua foz. Então, o curso do rio, no caso, por exemplo, a gente vai usar como exemplo do rio Amazonas, ele percorre da sua nascente, que fica na Cordilheira dos Andes, nas terras peruanas, até a sua foz, que fica no Oceano Atlântico. O rio Amazonas, ele percorre aí uma distância de cerca de 7.000 quilômetros. Então, ele segue aí um caminho bastante extenso. Então, o curso do rio, ele pode ser dividido ali em duas partes, que é a montante e a jusante. A montante, ela corresponde ao alto curso do rio, ou seja, onde está a nascente, a direção onde está a nascente do rio, nós chamamos de montante. E a jusante corresponde ao baixo curso do rio, ou seja, a direção onde está a foz do rio. Então, por exemplo, se você está navegando num barco, né, e você está, digamos que no meio do rio, então você precisa navegar até a montante do rio, então você vai seguir a direção de onde está a sua nascente. Então, você vai contra o fluxo da água, né? E a jusante, se você precisar nadar em direção à jusante, você vai ter que nadar até nadar não, você vai ter que navegar, né? Já que você vai estar dentro de uma embarcação, você vai ter que navegar até o baixo curso do rio, ou seja, na direção de onde está a foz do rio. Então, você vai navegar de acordo com, seguindo o fluxo da água, certo? E aí a gente vai verificar a classificação dos rios de acordo com alguns critérios. E aí a gente vai verificar que os rios, eles podem ser classificados de acordo com o seu volume de água. E qual é essa classificação dos rios de acordo com o volume de água? Nós vamos ter rios que são classificados como rios perenes, né, que são aqueles rios que permanecem com água o ano todo, né? Embora eles passem ali por um ciclo de cheio e vazante, onde vai haver uma diminuição do seu nível de água, mas esses rios, eles não secam, eles estão sempre com um volume de água, né? Então, eles geralmente são rios caudalosos. Como exemplo, nós temos o rio Amazonas. Um outro tipo de rio, classificado de acordo com seu volume de água, são os rios intermitentes, que são aqueles rios que secam em certas épocas do ano. E aí nós temos também os rios efêmeros, que são aqueles rios que surgem apenas durante o período de chuvas intensas, tá? Então, os rios efêmeros, eles desaparecem no período de longas estiagens,
né? Quando começa a chover novamente, eles voltam a aparecer novamente. Os rios intermitentes, tá, gente, são aqueles rios que eles só vão secar durante certas épocas do ano. Então, nós temos também uma outra classificação para os tipos de rios, que diz respeito à variação do volume de água. Então, a oscilação do volume de água de um rio, ela está ligada diretamente à origem das águas dos rios. Então, ali o rio, o seu volume de água, ele vai variar de acordo ali com o local de onde se origina, né, o seu abastecimento, né? Onde ele se origina. Então, nós vamos ter essa classificação de acordo com a variação do volume de água, onde nós vamos ter os rios que podem ser rios, que pode ser classificado como rio pluvial, quando esse rio ele é abastecido ali principalmente pela água das chuvas. Um rio ele pode ser classificado como um rio nival ou glacial quando ele é abastecido ali principalmente a partir do derretimento das neves das montanhas ou do derretimento das geleiras. E também nós vamos ter aqueles rios que são classificados, né, de acordo com a variação do seu volume de água, como rios complexos, né? Então, que eles vão ser ali, que eles são abastecidos ali tanto pela água das chuvas, quanto pelas neves das montanhas e das geleiras, do derretimento das geleiras. Nós temos uma outra classificação também, para os tipos de rios, que está relacionada aí ao relevo pelo qual esses rios eles percorrem, né? Pelos quais eles seguem seu curso d'água. Então, essa classificação diz respeito aos rios de planalto e os rios de planície. O que são rios de planalto? São aqueles rios que apresentam muitas quedas d'água, cachoeiras, né? Devido ao quê? Aos acentuados desníveis do terreno. Então, eles percorrem ali relevos mais elevados, com altitudes maiores. Então, eles percorrem ali áreas de planalto. Então, porque devido a esses desníveis do terreno, eles vão ter ali muitas quedas d'água, muitas cachoeiras, e por isso esses rios eles são muito aproveitados também aí para a geração da energia hidrelétrica. Nesses rios de planalto, para facilitar a navegação, em muitos rios brasileiros, por exemplo, são construídas as eclusas, como essa eclusa que vocês estão vendo na foto, que é a de Sobradinho, né? Onde nós temos ali uma obra de engenharia hidráulica, onde são construídos uma espécie de elevadores que vão ajudar ali na passagem das embarcações, principalmente de navios, né, que vão trafegar nesses trechos do rio, obedecendo ali os desníveis, né, do relevo. Nós temos também os rios de planície. São aqueles rios que eles possuem uma topografia mais suave, então eles percorrem ali terrenos mais suaves, né? Portanto, eles apresentam poucas ou nenhuma queda d'água. Então, esses rios de planície, eles facilitam bastante a navegação, né? Porque não há muitos desníveis no terreno. Então, na Amazônia, nós vamos ter aí a predominância desses rios de planície, seguindo ali uma topografia mais plana, mais suave. A seguir, a gente vai verificar os tipos de bacias hidrográficas. A classificação das bacias hidrográficas como endorreica, que é aquela bacia hidrográfica que quando um rio ele vai desaguar, o seu rio principal, ele vai desaguar em um lago ou em um mar fechado.
não chegando ao mar aberto. Então, nós temos como exemplo, nesta imagem, são duas imagens aí mostrando o rio Volga, né, que fica lá na Rússia. Esse rio principal dessa bacia endorreica, ele deságua, né, ele termina ali no Mar Cáspio, que é um mar fechado. Então, as suas águas elas ficam ali concentradas nesse mar, ele não vai chegar até essas águas não vai chegar até um mar aberto. As bacias hidrográficas elas podem ser classificadas também como exorreica, que é quando um rio ele nasce no interior do continente e ele segue, né, o seu curso até desaguar no mar. Por exemplo, nós temos aí a bacia amazônica, onde nós temos o rio principal, o rio Amazonas, que nasce aí nas terras da América do Sul, nas terras ali próximas ao Peru, na Cordilheira dos Andes. Então, ele nasce no interior do continente, ele segue aí seu curso até desaguar no Oceano Atlântico. Então, nós temos aí um exemplo de bacia exorreica. As bacias arreicas são aquelas bacias onde as águas elas não se direcionam para um lugar específico. Então, as suas águas elas vão perder-se no meio do caminho. Essas águas elas podem evaporar ou se infiltrar no solo. Então, essas são as bacias classificadas como arreicas. As bacias hidrográficas classificadas como criptorreicas são aquelas bacias que se direcionam ao interior da terra, né? São aquelas bacias em que as suas águas elas vão infiltrando, alimentando os lagos, as cavernas, as grutas e os rios subterrâneos. A seguir, nós vamos relembrar o que é a foz de um rio, né? Que é um elemento aí importante que faz parte dos rios e das bacias hidrográficas. A foz de um rio é a região onde acaba o seu curso, é onde ele termina, podendo ser chamada também de desembocadura. Então, a foz de um rio, ela pode ser pode ser classificada, né, em três tipos, podendo ser uma foz estuário, delta ou mista. A foz estuário é aquela foz quando as águas dos rios, elas desaguam no mar ou no oceano através de um único canal. Então, observem na ilustração um tipo aí de foz estuário. Nós temos um único canal aí que vai desaguar no mar ou no oceano. Uma foz do tipo delta é aquela foz quando as águas do rio elas desembocam no mar ou no oceano através de redes de canais. Então, esta ilustração a gente já consegue observar aí vários canais se subdividindo aí nessa área da foz do rio, né, onde ele vai desaguar aí no oceano. E a foz mista ou estuário é essa foz aí, é um tipo de foz que ela vai ter características tanto da foz de estuário quanto da foz de delta. E dando continuidade, a gente vai falar aqui sobre a bacia amazônica, né? Trazendo algumas características importantes sobre essa bacia e falando, relembrando alguns aspectos relacionados à hidrografia da nossa Amazônia. Então, diante desse cenário exuberante, a gente vai destacar aqui, né, que a hidrografia da Amazônia, ela corresponde à hidrografia da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume e extensão. Então, a hidrografia da nossa Amazônia, ela é delimitada aí por alguns divisores de água. E aí a gente vai verificar quais são esses divisores de água. Onde nós vamos ter aí o escudo das Guianas, que fica ao norte da bacia amazônica, a imponente Cordilheira dos Andes, que fica a oeste da bacia, e o escudo brasileiro, que fica ao sul. Na bacia amazônica, para vocês terem uma ideia aí dessa grande contribuição
que a bacia amazônica ela tem para a circulação de água, 20% de toda a água doce do nosso planeta circula nesta bacia. Então, nesse momento, vocês veem essas águas tranquilas, né? Mas elas têm uma força vital aí para a hidrografia da Amazônia, para a nossa região. Vamos verificar que o rio Amazonas, ele é um rio que ele não está sozinho. Juntamente com ele, nós temos os elementos constituintes da bacia amazônica. Então, a nossa bacia ela é formada aí pelo rio Amazonas, que é o principal rio da bacia, além dos paranás, dos furos e dos igarapés. Então, os paranás são aqueles cursos d'água, né? São aqueles canais que se desprendem do curso principal de um rio. Esse termo Paraná, ele é um termo de origem indígena que significa o braço de um grande rio, formando uma grande ilha. E que quando eles são de proporções menores, eles são chamados de Paraná-mirim. Aí nós temos inúmeros exemplos de paranás na Amazônia. E nós destacamos aí o Paraná do Ramos, que fica entre o município de Parintins e Boa Vista do Ramos, que é um braço do rio Amazonas. E o que são os furos? Os furos também constituem a bacia amazônica. Essa denominação é uma denominação regional amazônica para os braços d'água que ligam um curso d'água a outro ou a um lago. Então, os furos para os ribeirinhos da Amazônia são como se fossem atalhos aí, né? Onde vai ligar um rio principal com outro rio principal, ou um rio principal com um lago. E aí, esses furos, eles servem aí como passagem, né? Para encurtar caminhos. E nós temos como exemplo o Furo do Paracuba, que é um canal que liga o Rio Negro ao Rio Solimões. Os igarapés são pequenos rios da Amazônia, cujo termo indígena significa caminho de canoa, onde igara quer dizer canoa e pé quer dizer trilha ou caminho. Nós temos como exemplo aí, destacando para vocês, o igarapé do Xidarine, no município de Tefé, que é um pequeno rio, mas de grande importância para o município. A seguir, a gente vai verificar os principais afluentes do rio Amazonas, onde a gente vai observar que da nascente do rio Amazonas, que é esse rio principal, até a sua foz, nós vamos ter rios da margem direita e rios da margem esquerda. Na margem esquerda do rio Amazonas, a gente vai verificar alguns afluentes, como o Trombetas, o Atumã, o Japurá, o Rio Negro, entre outros. Na margem direita, que são esses rios que estão abaixo do rio Amazonas, nós vamos ter como exemplo o rio Tapajós, o rio Coari, Juruá, Purus, Madeiras, entre outros inúmeros afluentes que fazem parte aí da bacia amazônica. Os rios da nossa Amazônia, da nossa bacia amazônica, eles são classificados de acordo com a coloração de suas águas. Alguns rios são classificados como rios de águas claras, que têm a cor esverdeada, que tem pouca presença de material em suspensão, que tem um pH entre 4 e 7. A nascente desses rios está localizada no escudo das Guianas e do Brasil. E nós temos como exemplo de rios de águas claras, ou os rios de água esverdeada, como exemplo o rio Tapajós e o rio Xingu. Os rios de águas escuras, eles têm a coloração preta devido à grande quantidade de matéria orgânica em decomposição. O pH deles fica entre 3 e 5, a nascente no escudo das Guianas, e nós temos como exemplo o Rio Negro, entre outros. Os rios de água branca são rios de cor barrenta, tem grande quantidade de material em suspensão, tem o pH entre 6 e 7, e nós temos como exemplo o Rio Madeira, o Rio Purus e o Rio Trombetas. A seguir, nós vamos verificar a valorização de rios urbanos, onde no Brasil e em muitas partes do mundo, os rios urbanos, eles são
muito valorizados, ou seja, as margens dos rios elas se tornam espaços de convívio social, né, se tornando locais para encontros cotidianos e relações sociais, encontros de amigos, de familiares. Então, esses espaços eles funcionam como um importante vínculo entre a cidade e seus moradores. Por exemplo, na orla da cidade de Manaus, nós vamos ter aí o Pier Lúcia Almeida, né, nestas imagens, como vocês podem verificar, valorizando essa parte da orla da cidade. Lá em Porto Alegre, nós vamos ter a orla às margens do rio Guaíba. Nós vamos ter lá na Índia o rio Ganges, que é considerado sagrado pelos seguidores da religião hinduísta. Nós vamos ter a ponte sobre o rio Tamisa em Londres. Então, nós vamos ter exemplos de valorização de rios urbanos. Por outro lado, nós temos muitos impactos em rios urbanos, tanto no Brasil como no mundo. Então, a expansão urbana, ela frequentemente provoca impactos nos rios e também no ciclo hidrológico como um todo. Então, entre esses impactos, temos, por exemplo, o desmatamento das áreas de vegetação que estão próximas aos cursos d'água, a ocupação de regiões de nascentes, a impermeabilização do solo devido ao asfaltamento das ruas, o que impede a absorção da água das chuvas. E nós vamos ter também o aumento do lixo e do volume de esgoto doméstico com o crescimento populacional. Então, nesta ilustração, a seguir, nós vamos observar aí todos esses impactos ambientais que estão relacionados aí aos rios urbanos, principalmente quando não há um planejamento, então quando por parte do poder público, né, e quando a população ali também não contribui. Então, a expansão urbana ela pode causar vários impactos ambientais em rio urbano. Então, esses foram os principais aspectos aí da nossa unidade de estudo. Ficamos por aqui.